Boa noite, igreja. Quantos estão felizes aí? 16 pessoas. Quantos estão felizes aí? Aleluia. Deus já tem falado aos nossos corações essa noite de uma maneira muito especial, de uma forma tremenda. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. O texto que nós vamos falar hoje conta uma história bastante conhecida nossa, mas vocês vão ficar assim, só naquele gostinho inicial, porque eu não vou ler a história. Nós vamos só nos atentar ao início dela. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo neste momento, em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Amém? Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Somente esses 3 versículos. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Feche seus olhos neste momento. Deus, nós te bendizemos e nós te adoramos neste lugar. Nós celebramos o teu santo nome e agradecemos a ti pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer ao Senhor. Louvamos a ti pelo privilégio de podermos nos reunir para adorar ao Senhor, que é o Todo-Poderoso e que é o nosso Criador. E neste momento, ó Pai, nós clamamos pela tua misericórdia. Que o Senhor venha falar conosco agora, Deus, através da tua palavra. Que a tua mensagem, ó Deus, seja, ó Pai, direta para nós e que nós possamos, de fato, sair daqui com aplicações práticas para as nossas vidas. Que nós possamos sair dessa noite daqui, meu Pai, diferente do que entramos, mas certos de que, mais uma vez, o Senhor nos deu ordens, nos deu diretrizes e que, aplicando as mesmas, nós seremos melhor sucedidos naquilo que fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre obediência. Esse não é, talvez, um tema mais agradável para se falar e até mesmo para se ouvir. Mas esse texto de Jonas, esse início do texto aqui na história de Jonas, ele nos chama a atenção com relação a esse termo. Bom, desde muito cedo, nós aprendemos o significado de obediência. Obediência significa aceitar as ordens de outra pessoa, cumprir a vontade alheia. Essa é a definição de obediência. É interessante que ainda quando crianças nós somos ensinados assim. E a obediência não é uma opção para nós nos primeiros anos das nossas vidas. E nós vamos trazer isso para o nosso contexto e trazer isso para a nossa realidade enquanto cristãos. Não é verdade? Uma criança, ela não tem a opção de não obedecer, né? Até determinado tempo, momento de sua vida, a única opção dela é obedecer. Depois, quando ela vai crescendo, vai atingindo uma certa maturidade, ela já passa a ter a opção de escolher entre obedecer ou não obedecer. Mas, desde cedo, a ordenança para nós é obedecer. Na nossa vida cristã não é muito diferente disso. Logo que chegamos e logo que iniciamos a nossa jornada, nós não temos essa opção de não obedecer. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, entendendo que nós agora somos maduros o suficiente para escolher o melhor caminho, aí abre essa prerrogativa de escolha e muitas vezes fazemos escolhas erradas. A obediência perdeu a importância com o passar dos anos, né? A verdade é que com a evolução da sociedade, com a evolução tecnológica, com todo o acesso à informação que nós temos, nós vivemos dias onde muitas coisas que eram valor inegociável no passado, hoje passaram a ser meramente irrelevantes ou até mesmo desprezíveis. Estava estudando essa semana, e nada a ver com a mensagem, mas falava ali, num determinado momento, sobre a diferença das gerações. E até pela manhã eu falei isso.
a dificuldade que nós, da geração X, eu sou da geração X, né? Geração X eu não lembro direito, mas eu sei que é a turma ali antes dos anos 80, 90, por ali vai. E a geração atual, né, a de hoje, é a geração Z, não é isso? Ainda bem que tem uns universitários aqui, eles vão dando um joinha. Então, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de se comunicar entre essas gerações, justamente porque existem valores ou requisitos que, para nós, não são negociáveis, e hoje, com o que tem se ensinado e o que se tem aprendido, não é bem assim. Então, nós aí, a turma aí da geração X, né, assim como eu, aquela turminha aí que nasceu, vou ajudar vocês, antes da década de 80, para não atrapalhar muito, para não complicar e não denunciar a idade de ninguém, mas nós entendemos muito bem essa palavra, quando a gente fala assim, que obedecer não era uma opção, obedecer não era opcional, não é verdade? Quando os nossos pais, quando nós ainda éramos crianças, né? Isso não faz tanto tempo assim, não é, Ivani? Nem foi tão longe assim. Quando nós ainda éramos crianças e nossos pais e a gente pedia alguma coisa e o nosso pai falava não, não era não. A gente nem sequer tinha a possibilidade de falar, de perguntar, mas por quê? Porque se a gente falasse o mas, não é verdade? Tem uma turminha aí da geração X. Então, para nós isso não era uma opção, não era opcional. Obedecer era a única opção que nós tínhamos. Podemos dizer que obedecer para nós era questão de sobrevivência. Amém? Não é verdade? Hoje, as coisas não funcionam bem assim. Hoje existe toda uma ideologia onde, para educar uma criança, você precisa conversar com ela, você precisa também ouvi-la. Você não pode falar não, né? Tem uma linha aí que segue a questão da educação positiva, onde não pode falar não. Então, as coisas são bem diferentes do que era. Não vou entrar aqui no mérito do que é certo e que é errado, não é disso que eu estou falando. É só para mostrar para vocês a questão da diferença que existe entre as gerações. Então, a questão da obediência, que para nós era inquestionável, inegociável, e ninguém sequer debatia sobre esse tema, hoje já não é bem dessa forma. E é disso. E nas igrejas, na nossa igreja? Nas nossas igrejas isso também não é diferente. E infelizmente, e esse termo eu deixei aqui grifado, entre aspas, e em negrito. Então não venha você depois dizer que eu estou falando contra o Evangelho da Graça, porque não é isso que eu estou fazendo, porque eu sou um adepto assíduo do Evangelho da Graça. Mas, infelizmente, por um erro de interpretação e uma falha de entendimento, após a chegada do Evangelho da Graça, a questão da obediência caiu ainda mais em descrédito. Porque as pessoas, interpretando isso erroneamente, entendem que agora eu não preciso fazer mais nada, porque o Evangelho da Graça diz isso. Isso é acerca da salvação. Isso não invalida tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus e que é a ordem para eu e você cumprirmos. Então, não obedecer a palavra de Deus continua não sendo uma opção para nós. Mas, infelizmente, por uma má interpretação, nós temos vivido até mesmo dentro das nossas igrejas uma dificuldade em obedecer a palavra, em obedecer a Deus. Mas vamos seguir. De fato, eu quero perguntar a você nessa noite, a obediência se tornou, sim, algo secundário na atualidade. Mas aí eu te pergunto, realmente, obedecer a Deus é irrelevante nos dias de hoje? Vamos lá. No primeiro versículo de Jonas, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Aqui, o texto está nos dizendo o seguinte: Jonas recebe uma palavra diretamente de Deus. Aqui está muito claro quem era o dono da palavra. Aqui está muito claro de quem veio a ordem, de quem partiu a ordem. Quando nós falamos de obediência, nós precisamos entender que existe uma autoridade que é quem estabelece a regra, e as pessoas ou aqueles que estão submetidos a essa autoridade precisam obedecer, precisam cumprir essa regra. Aqui o texto é bem claro: a palavra do Senhor
veio a Jonas. Aqui está claro de quem partiu a ordem. Então aqui não existia uma opção ou uma falha de entendimento de onde veio a ordem, ou uma dúvida de se era aquilo mesmo que era para fazer, porque aqui o texto é claro, dizendo que a palavra veio diretamente do Senhor. O texto também diz que ela vem a Jonas, filho de Amitai. Jonas era um profeta, filho do profeta Amitai. Jonas, até este momento, aqui é o início da história de Jonas, e creio eu, a primeira grande tarefa que ele recebe do Senhor. Por que eu digo que isso é o início, e por que eu digo que aqui Jonas estava apenas iniciando a sua jornada? O texto faz referência ao pai de Jonas, isso significa que Jonas não era assim tão conhecido, mas o pai dele era. Então, para dar respaldo a Jonas, o texto diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Opa, aí a gente para, aí o pessoal parou e falou, não, é o filho de Amitai, daquele profeta que já fez isso, já falou aquilo, e a gente sabe o que acontece. Não veio a palavra a qualquer um, mas era um profeta, alguém escolhido de Deus para uma responsabilidade grande. Você está entendendo? Você está comigo aqui? O profeta, no Antigo Testamento, era o responsável em transmitir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus não falava diretamente com o povo. No Antigo Testamento, Deus falava com o profeta, e o profeta transmitia essa mensagem, transmitia esse recado ao povo. E é interessante, eu vou fazer um parêntese aqui, que de manhã o pastor Ismael veio aqui e falou comigo, e eu vou pedir a ajuda da Priscila agora, porque ele me trouxe uma questão muito interessante. O sinal de profeta na linguagem de Libras, então vamos lá, faz o sinal de profeta. Você prestou atenção no sinal? O sinal de profeta, vamos lá. Você percebeu que o que vem de Deus é exatamente o que vai para o povo? O profeta, ele não tem o direito de interpretar a mensagem vinda de Deus e, através da sua avaliação, entregar ao povo o que ele entende da mensagem. A mensagem é entregue da forma que ela vem de Deus. O profeta tinha a atribuição de transmitir a mensagem. Ele não tinha o direito de questioná-la, ele não tinha o direito de interpretá-la, ele não tinha a atribuição de julgar se convém ou se não convém entregar. Aleluia. Hoje nós vivemos um tempo diferente. Hoje nós não mais precisamos da figura do profeta. Hoje Deus fala diretamente conosco. Após a vinda de Jesus Cristo e após a morte dele na cruz por mim e por você, a separação que existia, ou a necessidade de um interlocutor entre nós e Deus, caiu por terra. E agora Deus fala diretamente comigo e fala diretamente com você. Então nós temos hoje o privilégio de ouvir diretamente a voz do Senhor. Mas, a exemplo do profeta, a obrigação de obedecer esta voz. Temos o privilégio de ouvir diretamente, mas assim como o profeta no Antigo Testamento, não temos o direito de julgá-la e de decidir se eu faço ou se eu não faço. O nosso privilégio é de receber direto de Deus aquilo que Ele tem para nós. E a nossa obrigação é colocar em prática. Amém? Você está entendendo? A palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas, simplesmente porque ela é de Deus. A palavra é de Deus, então ela é autoridade sobre as nossas vidas. Então sempre que eu escolho não cumprir aquilo que a palavra de Deus está me mandando cumprir, não seguir da forma que a palavra de Deus está me mandando seguir, não fazer aquilo que a palavra de Deus está me mandando fazer,
eu me coloco numa condição de desobediência e eu me torno inimigo de Deus. Eu crio uma separação entre mim e Deus. A palavra do Senhor, ela é direta, ela é autoridade e ela é clara. Eu costumo... Nós, como eu disse, não precisamos de interlocutores. Deus fala diretamente conosco. Ah, pastor, mas então para que serve, né, o meu líder do GCEL? Para que serve o meu professor na FL? Para que servem os pastores? Nós somos apenas facilitadores. Porque, de fato, Deus fala diretamente com o seu povo e você é povo dele. Assim como Deus fala comigo, Ele fala contigo, Ele fala com todos nós. Deus vai revelar a sua palavra claramente para cada um de nós. A palavra de Deus não deixa a menor dúvida daquilo que Ele tem para mim e para você. Então, até aqui a gente entendeu que Deus fala diretamente conosco e que não temos a atribuição de fazer julgamento sobre a tua palavra. O segundo ponto que eu quero destacar, aqui nesse texto, é uma das principais características da mensagem de Deus. Ela é clara e explícita. Versículo 2: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, e que palavra foi essa? Levante-se, vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Aqui, eu não posso dizer que Jonas não foi até Nínive porque ele não entendeu a mensagem. A palavra é muito clara. E fazendo aqui mais uma pausa, eu quero destacar essas três expressões. Aqui tem 3 momentos ou 3 passos que Deus exige que Jonas cumpra. Primeiro, levante-se. Saia da sua posição de comodismo, de acomodação. Ou saia do esconderijo onde você se encontra. Ou saia dessa situação de pequenez que você talvez entenda ser a sua condição. E coloque-se na posição de receber a ordem direta do seu Deus, o Todo-Poderoso. Segundo, vá até a grande cidade de Nínive. Se coloque no lugar onde eu quero te usar. Agora que você se levantou, deixou a situação de derrota para trás, se coloque exatamente onde eu quero usar você, onde eu vou falar contigo. E pregue contra ela. Faça o que eu estou te mandando falar. Uma vez que você se levantou, uma vez que você está no lugar certo, agora faça o que eu estou te mandando fazer. O resto do versículo nem precisava. Porque Ele é autoridade. Ele não precisa me dar explicações. Eu tenho que obedecer, pura e simplesmente. Mas ainda assim, o cuidado de Deus com Jonas, Ele explica. Você vai pregar contra Nínive. Porque a maldade deles tem subido até mim. Tem me incomodado. A maldade deles tem me perturbado. Deus falou direto com ele. Foi claro. A palavra de Deus para nós, ela é sempre clara. Ela não deixa dúvida alguma. Mas para nós entendermos esse contexto, entendermos o que estava acontecendo aqui, Nínive, o próprio Deus, a própria palavra diz, vá à grande cidade de Nínive. Por que a grande cidade de Nínive? Nínive era a capital do Império Assírio. E naquele tempo, eles dominavam aquele lugar, e eles eram conhecidos pela sua crueldade, e porque eles eram impiedosos contra as nações que eles dominavam. Eles destruíam tudo e eles cometiam atrocidades. E os assírios foram responsáveis pela destruição do reino do norte, ou seja, de Israel. E foram também os responsáveis em expulsar ou exilar diversos israelitas. Então, Jonas conhecia, ele sabia aonde Deus estava mandando ele ir. Ele sabia exatamente para onde ele estava sendo enviado. O que nós trazemos aqui? Eu costumo dizer que Deus não joga a conversa fora.
E eu acabei de dizer logo aqui atrás que o restante do versículo não precisava, não tinha necessidade, porque Deus não precisava dar satisfação para Jonas. Mas o que Deus estava falando com ele? E o que Deus está falando com nós aqui? Não importa a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei o medo que você está passando, não sei a situação que você está vivendo. Mas o seu sofrimento está me incomodando. As maldades e tudo aquilo que está acontecendo com o meu povo vem até mim e me incomoda. Aqui o que Deus quis dizer para Jonas é isso. Ele não precisava, mas ele fez questão de dizer: vocês não estão sozinhos e não estão abandonados. Porque essa é uma característica nossa. Quando nós estamos num momento de aflição, num momento de angústia, num momento de tribulação, e às vezes a gente tenta resolver a situação de uma forma e não dá certo, tentamos de outra e não dá certo, e a gente vai e não dá certo. Muitas vezes nós paramos e pensamos: será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? E aqui Deus estava dizendo para Jonas: eu não me esqueci de vocês. Você vai lá falar com eles, você vai lá pregar contra eles, porque o que eles estão fazendo está subindo até mim e está me incomodando. Deus está sempre de olho no que está acontecendo conosco. A mensagem de Deus para nós é clara e objetiva. E quem traz essa mensagem para nós é o próprio Espírito Santo. Jesus, quando morreu, pouco antes, ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa entender que você não está sozinho. Você precisa acreditar que você não está sozinho. E ele disse que ele iria, mas que ele enviaria um Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como o Juninho deu spoiler aqui no início do culto, ele não é uma força, ele não é uma energia que se movimenta. Deixa eu dar uma dica para vocês. Nós cantamos aqui: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu costumo cantar esse hino, e quando eu canto eu falo assim: olha, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não é aqui no templo, é aqui. Ele é bem-vindo aqui dentro, porque eu sou casa dele. Então não importa, você vai cantar aqui, mas você precisa entender que ele habita dentro de você todos os dias. Então quando você disser para ele que ele é bem-vindo, não é aqui dentro do templo do culto, mas é na sua vida. Sabe por que isso é importante? Porque o culto vai acabar daqui a pouquinho, nós vamos sair daqui. Mas ele continua aqui dentro. Porque a palavra de Deus é clara? Porque é ele quem entrega a mensagem, mas é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que nos dá a correta interpretação dela. Então não tem a menor possibilidade de nós ficarmos enganados, porque ele é o dono da mensagem, e é ele mesmo quem nos traz a revelação. Então até aqui nós entendemos que Deus fala diretamente conosco, entendemos que ele fala de forma clara, e não deixa dúvida alguma. Mas então qual é a barreira? Qual é a dificuldade para obedecer a Deus? No versículo 3 diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então quando Jonas ouve a voz de Deus, quando Jonas ouve Deus falar com ele, imediatamente Jonas se coloca de pé. Jonas não ficou ali parado quando Deus falou com ele. A primeira ordem de Deus para Jonas foi o quê? Levanta-te. E o que Jonas fez? Ele se levantou. Aí Deus falou com ele: vai para Nínive. Ele falou: eu vou para Tarsis. Ele até começou bem, e aí de manhã eu até brinquei aqui, né? Como se fosse possível. No momento em que ele se levantou ali, Deus falou assim, ficou até animado, né? Falou: opa, agora ele vai, né? Como se fosse possível, né? Deus se enganar ou se iludir, assim, né? Deus já sabia o que ia acontecer. Mas fazendo uma alegoria, quando ele se levanta, Deus talvez ficou até animado, né? Opa, falei, ele já se colocou de pronto, de pé, vai. E aí Deus fala: vai para a direita, eu vou para a esquerda.
Mas qual é a dificuldade? Qual é o problema? O problema é que quando nós atingimos uma certa maturidade, e aí por isso que eu fiz aquela ilustração com a criança lá no início, e nós achamos que nós já sabemos das coisas, nós já temos a capacidade de escolher ou de enxergar qual é o melhor caminho, a melhor solução, esse é o momento em que a desobediência se torna uma opção para nós. A ordem de Deus era clara: levanta-te, vai para Nínive. Ele se levantou e foi para Tarsis. Há quem diga, há quem acredite, que Jonas, e eu já até ouvi isso, que Jonas não quis ir para Nínive porque ele tinha uma mágoa com o pessoal, com os assírios, porque eles tinham matado a sua família, e Deus ia salvar aquele povo, e ele não queria que Deus salvasse eles. Me perdoe quem acredita nisso, mas neste momento, aqui é um momento cronológico dos temas, a única coisa que Jonas sabia é que Deus estava mandando ele ir para Nínive. E se você ler esse livro, e eu te aconselho a ler, é um livro bem curtinho, são apenas 4 capítulos, para você entender a história de Jonas, você vai perceber que depois essas coisas acontecem, mas aqui ele só sabia que ele tinha que ir para Nínive e pregar contra ela. Aqui Deus ainda não tinha manifestado a Jonas a intenção de salvar Nínive, muito pelo contrário. Você vai lá e vai pregar contra ela. Aqui, você vai lá, você vai avisá-los, e eu vou acabar com aquela turma, porque a maldade deles está me incomodando. Então essa história de que, porque ele não queria que eles fossem salvos, eu não acredito nisso. Eu entendo que, por saber que Nínive era um povo, o pessoal de Nínive, os assírios, era um povo cruel, era um povo destruidor, um povo impiedoso. E por ter experimentado isso, porque talvez ele estivesse junto com seus familiares quando Israel foi destruída e muitos foram exilados, talvez alguns dos seus parentes foram mortos, alguns talvez foram exilados. Por saber de tudo isso, Jonas teve medo de ir a Nínive. Jonas se recusa a ir a Nínive porque ele imaginava que o fim dele, ao chegar naquele lugar e falar contra aquela cidade tão poderosa, seria trágico. Ele já sabia que eles não iriam perdoar e que eles iam acabar com ele. Essa é a razão pela qual Jonas decide então seguir exatamente na direção contrária a que Deus o havia ordenado. Não tem muita diferença entre nós e Jonas. Porque quando nós nos sentimos ameaçados, é uma tendência natural que nós a nossa tentativa de nos colocarmos numa posição segura. Não é verdade? Então, se o perigo está para a direita, eu vou para a esquerda. Isso é um instinto natural. A questão é, quando nós temos o conhecimento da vontade de Deus, e nos colocamos na condição contrária a que Ele nos ordenou, então nós nos colocamos numa posição de desobediência. Outro ponto importante, quando nós damos lugar ao medo, quando nós permitimos que ele nos impeça de enxergar quem de fato Deus é, quem de fato está por trás de nós, nós somos trazidos para uma condição muito menor do que nós temos. Jonas era um profeta. Alguém que foi escolhido por Deus para realizar uma grande obra, para uma grande missão. O medo transformou esse grande homem, esse grande profeta, em um fugitivo. A questão é que a desobediência, ela não é uma obrigação para nós. Antes, nós não tínhamos o direito de escolher. Quando nós estávamos ainda debaixo do jugo do pecado, nós não podíamos escolher. Então nós vivíamos sob constante ameaça. E nós só tínhamos a opção de sucumbir. Mas após sermos libertos do pecado,
nos tornarmos livres em Cristo, nós sempre temos a opção de escolha. Então, desobedecer é uma escolha. Desobedecer é responsabilidade nossa. Desobedecer isso não é imposto a nós. Isso não é imputado a nós por uma força maior. Sempre é uma escolha. Porque nós sempre temos a opção, sempre teremos a opção de obedecer. Você não tem mais que se submeter àquilo que você não acredita, àquilo que você não crê. Você não tem mais que se submeter, você não tem mais que contrariar aquilo que Deus tem te ordenado. Porque é Ele quem te sustenta e que te garante a vitória no final. Nós, homens, não precisamos ser rudes, grosseiros, violentos, para mostrar dentro das nossas casas que somos nós que mandamos. E para mostrar para o grupo de homens que não, eu sou machão, lá em casa é assim mesmo e é assim que funciona. Isso é uma escolha. Nós não precisamos fazer isso. Nós não somos escravos disso. Você, mulher, você não precisa ser insubmissa. Você não precisa bater de frente com seu esposo, brigar com seu marido, porque, enfim, agora nós vivemos na era da igualdade de direitos. Está em alta o empoderamento feminino. Você não precisa fazer isso. Isso é uma escolha. Você, filho, não precisa enfrentar os seus pais. Não precisa se colocar, se rebelar contra tudo e contra todos, para mostrar que agora você sabe das coisas, para mostrar para a turma que você não é um capachozinho do seu pai e da sua mãe. Você não precisa fazer isso. Isso é uma escolha. Nós fomos libertos. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós sempre temos a opção de obedecer. Eu não preciso ficar bem com o meu grupo, com a minha turminha, com o pessoal do trabalho. Eu preciso estar bem com Ele. Eu preciso estar bem com Ele, que é quem me sustenta e quem me faz triunfar diante de todas as coisas. Não tem problema nenhum se você estiver andando na contramão da sociedade. O importante é a gente estar seguindo na via de mão única com Deus, porque é essa que vai nos levar à vida eterna. Mas então, qual é a dificuldade? O que nos impede de obedecer? O texto nos mostra muito claramente que Jonas conhecia muito bem os assírios. Ele sabia quem eles eram. E isso o amedrontava. E Jonas conhecia Deus, mas não tão bem assim. E se você ler toda a história de Jonas, você vai perceber que Deus teve que trabalhar na vida de Jonas por diversas ocasiões para moldá-lo, para que ele atingisse a condição ideal. Por que eu digo que Jonas conhecia a Deus? Porque ele era filho de um profeta, Amitai, seu pai, que foi citado aqui no início. Então, certamente, Jonas viu seu pai viver diversas experiências com Deus. Certamente, Jonas passou por diversas situações ali, em que ele viu as coisas acontecerem, enquanto seu pai estava ali conduzindo o povo. Mas Jonas não havia vivido ainda a sua experiência. E a experiência do outro não serve para mim. Quando o homem se apaixona por uma mulher e os dois resolvem viver juntos, existem diversas etapas pelas quais eles vão passar. Então eles namoram para começar a se entender, ficam noivos, se conhecem um pouco melhor, se casam, e aí vão se conhecendo dia após dia, na intimidade, vivendo tudo juntos. Para eu conhecer alguém, eu preciso estabelecer um relacionamento de intimidade com essa pessoa. Para conhecer a Deus, não é diferente. Nós precisamos ter uma relação de intimidade com Ele. Eu preciso me relacionar intimamente com Deus.
Porque o que o pastor Moisés conta aqui da experiência, o que a Renata conta, o pastor Alex, não serve para mim. As experiências dos meus pais, eu nasci aqui, eu nasci no berço evangélico, o berço não serve, não vale como experiência para você, meu querido. Sinto em lhe dizer que você precisa viver as suas experiências com Deus. E é somente através delas que você vai conhecer de fato, saber quem Ele é. O texto nos mostra isso muito claramente. Jonas conhecia melhor os assírios do que a Deus. Porque eu pergunto a você, se eu conheço os assírios que são impiedosos e matam e destroem e acabam com tudo, mas eu também conheço a Deus que é o Todo-Poderoso e que também mata, se assim Ele quiser. Se eu vou morrer de qualquer jeito, é melhor eu obedecer a Deus, que sejam os assírios, porque de Deus eu sei que eu não vou escapar de jeito nenhum. De assírios, de repente, eu tenho uma chance de ser exilado. Aqui Jonas mostra que ele não conhecia a Deus. Ele temia os assírios. Então ele resolve desobedecer, por falta de conhecimento. Porque ele não sabia ainda o tamanho de Deus. Ele só tinha ouvido falar. Ele só tinha visto na vida dos outros. Quantas vezes nós temos deixado de fazer a vontade de Deus, de seguir na direção correta, com medo dos outros? Quantas vezes do meu trabalho, em determinadas circunstâncias, em determinados assuntos, determinados temas que surgem, eu tenho medo de me posicionar porque eu temo que o meu patrão, que tem um posicionamento errado perante a palavra do Senhor, possa fazer algo contra mim. Quantas vezes nós fazemos a opção de seguir na direção contrária, porque nós tememos mais o homem do que a Deus? Quantas vezes eu tenho medo de ser deixado de lado pelos meus amigos, então eu prefiro aceitar, ser conivente com aquelas ações ali que eu já sei claramente que são condenadas por Deus. Você precisa conhecer de verdade o Deus que você serve. Você precisa estabelecer uma relação de intimidade com Ele. Mas como fazer isso? Como estabelecer uma relação de intimidade? Você precisa ter o relacionamento com Deus como prioridade na sua vida. Você precisa ter tempo para ouvir a mensagem, para receber a mensagem direta dEle. Hoje nós já temos a mensagem de Deus. Você não precisa de interlocutores, você não precisa de mediadores, você precisa ouvir a palavra de Deus diretamente falando ao seu coração. Eu preciso de tempo para falar diretamente com Ele. Eu preciso de tempo. Às vezes a gente vê as pessoas postando aí, está na moda, né? Tempo de qualidade. Você precisa de tempo de qualidade com Deus. No seu quarto, no secreto, de porta trancada, para ouvir a voz de Deus, para ouvir Ele falar contigo no secreto. Nós já estamos caminhando para o final. Então eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Deus não faz rodeios. Deus não precisa de amuletos. Deus fala diretamente ao nosso coração. Nós somos o povo escolhido. Foi por mim e por você que Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu único filho. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Então, não interessa qual seja a circunstância que você está enfrentando. Não interessa qual seja a dificuldade que você está passando.
Você precisa entender que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Você precisa acreditar que a solução dele virá para você. Você precisa se atentar e ouvir a voz dele. Ouvir o que ele está te ordenando, ouvir o que ele está te mandando fazer. E ao ouvir, você precisa fazer a opção de obedecer essa voz. Não interessa se a ordem dele lhe pareça que você agora está caminhando justamente em direção ao matadouro. Vá em direção ao matadouro, mas vá com Deus, porque a provisão virá, o escape virá, a solução virá. Você precisa estabelecer uma relação de intimidade com Deus, para que você não tenha dúvida quando Ele falar contigo. Você precisa estabelecer uma relação de intimidade com Deus, para você conhecê-lo de verdade e saber o tamanho do Deus que ama você. Quero que você feche seus olhos neste momento e eu quero orar com você. E o meu desafio é que você se empenhe cada vez mais, que você lute cada vez mais, que você se esforce cada vez mais em construir uma vida de intimidade com Deus. Uma vez íntimo de Deus, por consequência, você terá o conhecimento do quão grande Ele é. E uma vez tendo conhecimento de quão grande Ele é, você não mais terá dúvidas de que a melhor opção é obedecer. Pai, nós te bendizemos e nós te adoramos nesta hora. Eu louvo, exalto o teu nome e glorifico a ti, porque verdadeiramente tu és grande, tu és tremendo. Agradeço ao Senhor por esta palavra e clamo a ti, ó Deus, agora pela tua igreja, pelo teu povo. Senhor, que tu possas nos ensinar a obedecer-te cada vez mais. Que o Senhor possa nos dar, Deus, experiências contigo. Que nós possamos nos atentar, que nós possamos priorizar a tua presença. Que nós possamos estabelecer formas e maneiras de estar mais perto de ti, de construirmos essa intimidade, de viver de fato intensamente uma relação mais profunda com o Senhor. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo em nossas vidas. Nós somos a tua habitação e o que nós desejamos é que o Senhor fale conosco todo o tempo, que o Senhor nos direcione em todo o tempo, que o Senhor nos revele e nos mostre em todo o tempo como tem cuidado de nós, para que a nossa confiança aumente, para que a nossa fé cresça, e para que nós nos coloquemos a cada dia mais e mais na condição de obediência a Ti. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer a Tua revelação a nós. Deus, nesta noite nós assumimos esse compromisso contigo, porque nós sabemos que esse é o Teu desejo, que nós sejamos cada dia mais intensos com o Senhor, que nós sejamos cada dia mais conhecedores de Ti, que nós amemos mais, que nós nos importemos mais. Entrego as nossas vidas em Tuas mãos e clamo, Deus, fala conosco, trabalha em nossas vidas, em nossos corações, usa-nos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.